meus queridos, tudo bem? Vamos para a nossa aula de história, último capítulo do livro antes de fazermos a nossa P8. Então vamos aí, abrindo na página 82 para acompanharmos juntos o estudo deste dia. Brasil, país de imigrantes. O caminho para o fim da escravidão, que muitos viviam aqui no Brasil uma vida escrava. Então agora nós vamos ver como foi que seguiu esse caminho para que os escravos tivessem um fim para essa escravidão. Em 1850, o Brasil ainda mantinha um regime que favorecia a escravidão e o comércio de negros vindo da África. Milhares e milhares chegaram ao nosso território viajando a contragosto. Eles não queriam vir, eles vinham em navios negreiros. O porto do Rio de Janeiro era o mais importante ponto de chegada e comercialização de escravos africanos, em especial o mercado do Valongo. Nessa época, o principal produto agrícola da exportação típica do Brasil era o café, e as maiores fazendas cafeeiras concentravam-se entre os estados Rio de Janeiro e São Paulo. Os grandes proprietários de terra consideravam o trabalho escravo necessário para a produção agrícola e manufatureira, bem como para garantir também os lucros obtidos com essas atividades. Nesse mesmo período, a Inglaterra se destacava como um dos países europeus de maior desenvolvimento industrial e urbano. Por essa razão, os ingleses eles estavam interessados em obter matérias-primas para produzir as mercadorias que eles vendiam. Era imprescindível, portanto, conquistar novos mercados que consumissem os produtos por eles fabricados. Assim, usando o enorme potencial da sua marinha mercante, a Inglaterra começou a expandir seus negócios na África a fim de atingir os seus objetivos econômicos. Os ingleses começaram então a pressionar os países que mantinham o comércio de escravos trazidos da África. Queriam que esses países acabassem com a escravatura e estabelecessem novas relações comerciais com a Inglaterra. Havia o interesse de que também o Brasil passasse a consumir os produtos vindos da Inglaterra. Desse modo, em 1850, o governo brasileiro, liderado na época pelo rei Dom Pedro II, juntamente com os parlamentares, assinou uma lei proibindo o comércio de escravos negros. Essa lei se chamava Lei Eusébio de Queiroz. Internamente no Brasil, a escravidão ainda continuaria existindo por algumas décadas, porém a compra e venda de escravos vindos da África não poderiam mais ocorrer. No século XIX, a França e a Inglaterra eram os principais países industrializados do mundo. Seus hábitos urbanos de consumo influenciavam outros países, inclusive o Brasil. Inúmeros produtos ingleses e franceses eram trazidos para cá, a fim de satisfazer os consumidores locais. Olha o exemplo aí de várias mercadorias que eram trazidas para cá. Foi no século XIX que o mundo viu se desenvolver, sob a liderança dos países europeus, um modo de produção que chamamos de capitalismo industrial. Nesse contexto, os proprietários de terras, fábricas, oficinas, lojas, etc., passaram a contratar trabalhadores e a lhes pagar salários em troca de mão de obra, ou seja, compravam sua força de trabalho. No sistema capitalista, baseado na produção e comercialização de mercadorias em grande quantidade, o trabalho escravo aos poucos deixou de ser utilizado. O trabalho assalariado substituiu, pois disso dependia, em certa medida, o sucesso econômico e o funcionamento desse sistema. Vamos pesquisar aqui então, agora, de onde vem a maior parte dos produtos que consumimos atualmente no Brasil.
Então, nós observamos aqui que a maioria das mercadorias que nós utilizamos aqui no Brasil vem da China, dos Estados Unidos, da Argentina, da Alemanha, Coreia do Sul, Índia, México, né? Mas a maioria mesmo vem de onde? Da China e dos Estados Unidos. E atualmente, depois de abolida a escravatura, as pessoas em geral trabalham em troca de um salário que varia, né, conforme a profissão, conforme o tempo de serviço, a quantidade de horas trabalhadas, nível de qualificação para as tarefas desempenhadas e outros fatores. E as condições de trabalho também dependem da riqueza do país ou da região, dos impostos cobrados, da existência das leis trabalhistas e principalmente do modo como a atividade dos trabalhadores é administrada. Aqui nós podemos observar a capa de uma revista de 1880, com uma gravura feita por Angelo Agostini, sob a qual aparece a frase: uma nuvem que cresce cada vez mais. Essa frase se referia ao movimento abolicionista em prol da libertação dos escravos. Então, a campanha pelo fim da escravatura contou especialmente com o apoio de jornalistas, advogados e outros intelectuais que divulgavam suas ideias por meio de uma publicação. Considerando o contexto da época dessa publicação, o que pode significar a nuvem contendo a palavra emancipação? Então, a nuvem com a palavra emancipação é um sinônimo de liberdade, pode significar a chegada de um novo tempo, que traz consigo ideias e leis em benefício dos escravos. E quais os personagens principais da imagem? O que a gente pode ver nessa imagem? Como é que elas são representadas? E qual a mensagem que a ilustração transmite? Então, nessa imagem, há um senhor e um escravo. O dono do escravo procura evitar que a nuvem que traz a liberdade alcance o escravo negro. Fica claro que para os donos dos escravos, o fim da escravidão não era um bom negócio, pois eles perderiam vantagens, privilégios e riquezas. Então, eles não eram a favor do fim da escravidão. Apesar de toda a pressão feita pelos ingleses ao longo do século XIX em favor da libertação dos escravos e da forte campanha abolicionista, somente em 1888 foi assinada a Lei Áurea, que proibia a escravidão no Brasil. Antes, outras leis já tinham implementadas com objetivos semelhantes, que foi a Lei Eusébio de Queiroz, que foi implantada em 1850, e a Lei do Ventre Livre, em 1871. Só que nenhuma delas resolveu definitivamente o problema do escravismo de africanos e de afrodescendentes no Brasil. A lei de 1888 pouco mudou na prática a vida dos negros no Brasil. Depois de oficialmente livre, a população negra continuou sem terras, sem escolas ou qualquer tipo de assistência social, pois tanto o governo imperial quanto o republicano pouco ou nada fizeram para mudar essa realidade. Em meados do século XIX, antes mesmo da Lei Áurea ser promulgada, fazendeiros que plantavam café no interior de São Paulo começaram a contratar trabalhadores, agora só que assalariados, vindos da Europa. Em países como a Alemanha e Itália, havia uma forte propaganda incentivando as pessoas a virem ao Brasil a fim de trabalhar e possuir terras aqui. A situação econômica nesses países não era nada boa, pois neles as pessoas sofriam com guerras e falta de trabalho. Muitos operários que viviam nas cidades, bem como camponeses sem terras próximas, enfrentavam dificuldades para sobreviver. Eles viram então a possibilidade de migrar para o Brasil, a chance de ter uma vida melhor. Os imigrantes europeus chegaram para trabalhar nas lavouras de café como parceiros ou sócios dos donos da terra, tendo o direito de ganhar a metade dos lucros obtidos na venda do produto. Contudo, quem tinha mais vantagem eram os fazendeiros, lógico, né? Os gastos com as viagens, as ferramentas
e a sobrevivência inicial dos imigrantes no Brasil eram pagos pelos fazendeiros. Porém, quando chegava a hora de repartir os lucros da venda do café, eles descontavam todas as despesas geradas pelos imigrantes, os quais, por sua razão, tinham dificuldades para acumular riquezas e para comprar suas próprias terras. Nem todos os imigrantes vinham ao Brasil para trabalhar na agricultura. Havia outras possibilidades. Muitos deles tinham sido operários em fábricas e oficinas em seus países de origem e traziam conhecimentos de técnicas industriais. Por exemplo, o Abramo Eberle, quando ele chegou no Brasil, ele começou a trabalhar como funileiro. Ele fabricava utensílios domésticos. Depois ele abriu um comércio para vender seu próprio produto. Por fim, seu negócio se tornou uma das maiores indústrias no Rio Grande do Sul. Esse senhor é o Nicolau Vergueiro. Ele foi o primeiro fazendeiro a contratar imigrantes para trabalhar nos cafezais em São Paulo. Em 1847, ele trouxe 3.000 colonos alemães da Prússia para a fazenda Ibicaba, lá em São Paulo, para trabalhar nas suas fazendas. Agora, galerinha, você vai tentar fazer a questão 1, apenas a questão 1 da página 88, tá? E as demais nós faremos na nossa aula do Zoom. Fiquem com Deus e que Papai do Céu continue te abençoando. Beijos.